A segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Sebá, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betu, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluía Aim, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades com os povoados ao redor. E também os povoados vizinhos de Baalat-Beer, também conhecida como Ramar do Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Saride. Dali prosseguia para o oeste, passando por Maralá, chegando até Dabezete e seguindo para o ribeiro junto ao Joqueneão. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste desde Saride até o limite de Quislot-Tabor, e dali para Daberat, subindo até Jafia. Depois continuava para o leste até Gat-Efer, Et-Cazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Ifata-El. Além das cidades mencionadas, ali estavam Catate, Naalau, Sinrom, Idalá e Belém, 12 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarat, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enadá e Bet-Pazes. A divisa também chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão, 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Issacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Azer. Seu território abrangia as seguintes cidades: Eucate, Ali, Beten, Aczaf, Alameleque, Amade e Mizal. A divisa a oeste chegava até o Carmelo e Sior-Labinate. Depois fazia uma curva para o leste em direção a Bet-Dagon, se estendia até Zebulon, no vale de Ifata-El, e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Dali prosseguia para Cabu ao norte, Abdom, Reob, Amon e Caná, até o grande Sidom. Depois, a divisa fazia uma curva em direção a Ramá e a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Oza e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Meebel, Aczib, Umá, Afec e Reob, 22 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Azer incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naphtali. Sua divisa começava em Elef, no carvalho de Zaanaim, passava por Adame Negueb e Jebneel, até Lacum, e terminava no Rio Jordão. A divisa oeste passava por Asnot Tabor e ia para Ucoque. Chegava à divisa de Zebulon ao sul e à divisa de Azer ao oeste, e ao Rio Jordão a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Azor, Iron, Migdal-El, Orém, Bet-Anat e Bet-Semes, 19 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naphtali incluía essas cidades com os povoados ao redor.
A 7ª porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado como sua herança abrangia estas cidades: Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeude, Beniberac, Gat-Rimon, Menjarcom e Racom, e o território em frente de Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posse de sua terra, por isso atacaram a cidade de Lezem. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan, em homenagem ao seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades com os povoados ao redor. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Sera na região montanhosa de Efraim. Ali, reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel, por sorteio na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro em Siló. Assim, concluíram a distribuição da terra. O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, de acordo com as instruções que dei a Moisés. Qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade, que dará o veredito. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá liberdade de voltar para sua casa na cidade de onde fugiu. Essas foram as cidades designadas como cidades de refúgio: Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali; Siquém, na região montanhosa de Efraim; e Queriate Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá. Essas foram as cidades designadas no lado leste do rio Jordão, em frente de Jericó: Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, no território da tribo de Gade; e Golã, em Bazã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para todos os israelitas e também para os estrangeiros que vivem entre eles. Qualquer um que matasse alguém acidentalmente poderia se refugiar numa dessas cidades. Assim, não seria morto por vingança antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué filho de Num e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com eles em Siló, na terra de Canaã, e disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morarmos, além de pastagens para nossos animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens. Os descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes haviam sido designadas à tribo de Judá, Simeão e Benjamim. As outras famílias do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades das tribos de Isacar, Azer, Naftali e da meia tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim, os israelitas obedeceram à ordem do Senhor a Moisés e, por sorteio, designaram as levitas essas cidades com suas pastagens. Estas foram as cidades das tribos de Judá e Simeão, que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi. Os primeiros a serem sorteados, Quiriate Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá,
com as pastagens ao redor. Arba era antepassado de Enaque. Mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Estas foram as cidades com suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam: Hebrom, a cidade de refúgio para o homicídio involuntário; Libna, Jatir, Estimoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. Foram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam essas cidades com suas pastagens: Gibeon, Gebá, Anatote e Almon. Foram 4 cidades. Ao todo, portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. Os outros levitas do clã coatita receberam por sorteio da tribo de Efraim estas cidades com suas pastagens: Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para o homicídio involuntário; Gezer, Quibzaim e Bet-Horon. Foram 4 cidades. Estas foram as cidades com suas pastagens, entregues aos sacerdotes pela tribo de Dan: Eutec, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam estas cidades com suas pastagens: Taanac e Gat-Rimon. Foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos outros clãs coatitas 10 cidades com suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outra clã da tribo de Levi, receberam da meia tribo de Manassés essas cidades com suas pastagens: Golã, em Bazã, uma cidade refúgio para o homicídio involuntário; Bes-Terá. Foram 2 cidades. Da tribo de Isacar receberam essas cidades com suas pastagens: Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim. Foram 4 cidades. Da tribo de Asser receberam estas cidades com suas pastagens: Missal, Abdon, Eucate e Reob. Foram 4 cidades. Da tribo de Naphtali receberam estas cidades com suas passagens: Quedes, na Galileia, a cidade de refúgio para o homicídio involuntário; Amot-Dor e Cartã. Foram 3 cidades. Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades com suas pastagens. Os levitas restantes, o clã de Merari, receberam da tribo de Zebulon essas cidades com suas pastagens: Joqueneão, Cartá, Dimna, Naalaal. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben receberam estas cidades com suas pastagens: Bezer, Jazá, Quedemote e Mefaate. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade receberam estas cidades com suas pastagens: Ramote, em Gileade, a cidade de refúgio para o homicídio involuntário; Maanaim, Esbom e Jazar. Ao todo, portanto, o clã de Merari recebeu 12 cidades. No total, foram entregues aos levitas, dentro do território israelita, 48 cidades com suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados, e eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Curta, comente e compartilhe.